Vamos iniciar a análise de uma nova questão sobre direito tributário. Agora, em um novo concurso, nós veremos que é um concurso para magistratura. E o que será que foi pleiteado pela banca? Acompanhe comigo, vamos lá. Nós temos um concurso para magistratura do TJ do Ceará. A banca foi a CESP e o ano do concurso foi 2018. O que será que a CESP pleiteou neste concurso para magistratura do TJ do Ceará? Diz assim o enunciado que no direito tributário, a obrigação tributária principal e a obrigação tributária acessória são de naturezas distintas. Neste sentido, assinale a opção correta. Bom, meus caros, então percebam que a CESP, neste concurso para a magistratura do Ceará, trouxe uma questão sobre obrigação tributária e ela afirma no enunciado que a obrigação principal e a acessória têm características distintas. E, diante disso, ela quer que assinalemos a alternativa correta. Mas antes de caminharmos pelas alternativas, é importante mencionar que você tenha em mãos, nesse momento, o Código Tributário Nacional e aberto nos seus artigos 113, parágrafos 1º e 2º do CTN. Por quê? Porque o parágrafo 1º, bem como o parágrafo 2º do CTN, do artigo 113, eles externalizam o que é uma obrigação acessória e o que é uma obrigação principal. A grosso modo, já dizendo, sem fazer a leitura do próprio texto de lei em si, eu posso afirmar que a obrigação tributária principal é aquela que nasce com o fato gerador e que se extingue com o crédito tributário que dela decorre, e que tem como o grande objetivo ou finalidade o pagamento de um tributo ou de uma penalidade pecuniária. Já de outro lado, a obrigação acessória é aquela que decorre da legislação tributária e que o objetivo consiste em um fazer ou não fazer no interesse da arrecadação e da fiscalização do tributo. Diante disso que acabamos de analisar, do que se trata de uma obrigação tributária principal e acessória e que ambas encontram-se no artigo 113 do CTN, cabe a nós, nesse momento, analisarmos as alternativas e encontrarmos a que a CESP considerou como correta neste concurso para a magistratura do Ceará no ano de 2018. Então vamos lá, acompanhe comigo a alternativa de letra A. Diz a CESP que a obrigação principal refere-se apenas ao contribuinte e a obrigação acessória ao responsável. Então vejam que ponto interessante. Ela diz que obrigação principal está ligada ao contribuinte e obrigação acessória somente ao responsável. A alternativa B diz que a obrigação principal ela decorre da legislação tributária e a obrigação acessória de um ato administrativo concreto. Alternativa C. Diz que a obrigação tributária principal ela é pessoal e intransferível e a obrigação acessória ela pode ser efetivamente objeto de transferência ou ela pode ser transferida para terceiros. E a letra D, ela nos afirma que a obrigação tributária principal é de natureza patrimonial e a obrigação acessória de natureza não patrimonial. E por fim, a alternativa de letra E diz que a obrigação principal tem por objeto o pagamento de um tributo e a obrigação acessória o pagamento de uma penalidade. Bom, meus caros, nós temos aqui 5 alternativas trazidas pela CESP para que nós possamos, então, julgá-las, analisá-las e chegarmos à conclusão de qual é a que deveria ter sido assinalada pelo candidato neste concurso para a magistratura do TJ do Ceará. Nós vamos, então, analisar primeiro no CTN o que é uma obrigação principal e o que é uma obrigação acessória. Aí nós vamos caminhar analisando alternativa por alternativa. Artigo 113 diz que a obrigação tributária ela se divide em principal e acessória. O parágrafo 1º afirma que a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador
e tem por objeto o pagamento de um tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Já o parágrafo 2º afirma que a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Portanto, é o que o CTN afirma como sendo uma obrigação tributária principal e como uma obrigação tributária acessória. Então vamos voltar agora à alternativa A e vamos começar a julgar quais são as alternativas. Então acompanhe comigo, a alternativa A diz que a obrigação principal refere-se somente apenas ao contribuinte e a obrigação acessória somente ao responsável tributário. Bom, meus caros, aqui essa alternativa ela fica tipicamente caracterizada como incorreta. Por quê? Porque nós temos primeiro que analisar que a obrigação tributária ela detém sujeitos da relação jurídico-tributária. Nós temos de um lado o sujeito ativo, que é definido pelo artigo 119 do Código Tributário Nacional, como sendo a pessoa jurídica de direito público que tem aqui a possibilidade de exigir o cumprimento do tributo. E de outro lado, nós temos o sujeito passivo da obrigação tributária, que está elencado no artigo 121, 122 do CTN. O artigo 121 ele diz que sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de um tributo ou penalidade pecuniária. E o parágrafo único diz que o sujeito passivo da obrigação principal diz ser, inciso 1, contribuinte e inciso 2, responsável. Então vejam, o parágrafo único diz que o sujeito passivo da obrigação tributária principal se segrega em contribuinte ou em responsável. Voltemos para a alternativa A. A alternativa A diz que na obrigação principal nós temos o contribuinte e na obrigação acessória nós temos o responsável. Portanto, acabamos de ver que o artigo 121, parágrafo único do CTN, ele diz que essa afirmação está incorreta. Alternativa B diz que a obrigação principal ela decorre da legislação tributária e a obrigação acessória de um ato administrativo concreto. Bom, voltemos para o artigo 113 do CTN. Artigo 113, no parágrafo 1º, diz que a obrigação principal ela decorre do fato gerador do tributo e que a obrigação acessória ela é um ato de fazer ou não fazer, ou uma prestação positiva ou negativa que decorre da legislação tributária. Então voltemos e analisemos a alternativa B. Diz a alternativa B que a obrigação principal decorre da legislação tributária. Está errado, porque ela decorre do fato gerador. E a obrigação acessória decorre de um ato administrativo concreto, também incorreto, porque ela decorre da legislação tributária. Desta maneira, a alternativa B encontra-se incorreta. Vamos para a alternativa C. A alternativa C, ela nos diz que a obrigação principal ela é pessoal e não pode ser transferida. Já a obrigação acessória, ela pode ser transferida para terceiros. Meus caros, aqui diz o enunciado que na obrigação principal ela seria personalíssima e intransferível. E na obrigação acessória nós teríamos a possibilidade de transferência para terceiros. Basta para nós chegarmos à conclusão que isso está incorreto quando nós começamos a analisar, por exemplo, o artigo 128 e seguintes do Código Tributário Nacional, porque nós vamos encontrar o aspecto da responsabilidade. Vamos pegar, por exemplo, o artigo 129, que fala sobre a responsabilidade dos sucessores. Peguemos o artigo 131.
que fala que são pessoalmente responsáveis o adquirente ou remitente pelo tributo relativo a bens adquiridos, o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro. Ou seja, nós temos aspectos no artigo 128 e seguintes de responsabilidade de sucessores, de responsabilidade de terceiros, da responsabilidade por infrações, ou seja, a obrigação tributária ela pode sim efetivamente ser transferida. Que o diga, por exemplo, o artigo 134, que diz que nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação pelo contribuinte, respondem solidariamente com estes nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis. Exemplo, inciso 1. Os pais pelos tributos devidos pelos seus filhos menores. Ou seja, nós temos aspectos de responsabilidade, portanto. E desta maneira, a alternativa de letra C encontra-se plenamente incorreta. E a alternativa D? O que ela diz? Vamos lá, acompanhe comigo. Portanto, eu vou assinalar aqui a alternativa C como incorreta. Vamos para a alternativa D. A alternativa D diz que a obrigação principal, ela tem natureza patrimonial e a obrigação acessória, ela tem natureza não patrimonial. Então vejam, estaria afirmando a alternativa D que quando eu falo em obrigação principal, eu estou falando em aspectos patrimoniais, diferentemente da obrigação acessória. Meus caros, está correta a alternativa D? Eu poderia dizer que sim, por quê? Se nós novamente voltarmos a nossa análise ao artigo 113, parágrafo 1º, o artigo 113 diz em seu parágrafo 1º que a obrigação principal, ela tem como objeto o pagamento de um tributo ou de uma penalidade pecuniária, portanto, detém aspectos patrimoniais. De outro lado, a obrigação acessória, ela tem por um objetivo um fazer ou não fazer no sentido da arrecadação ou no interesse da arrecadação ou fiscalização. Portanto, percebam que nós não falamos em aspectos patrimoniais, mas sim em um fazer ou não fazer. Portanto, eu posso afirmar que, com base nos artigos 113, parágrafos 1º e 2º, a alternativa correta é a letra D, no qual a obrigação principal ela tem características patrimoniais e a obrigação acessória ela é pautada em aspectos não patrimoniais. Então, assinalemos aqui a alternativa de letra D, ela é uma alternativa correta. E, por fim, nós vamos para a alternativa de letra E, somente para entendermos o porquê que ela é incorreta. A obrigação tributária principal tem por objeto o pagamento de um tributo e a obrigação acessória o pagamento de uma penalidade. Já vou assinalar como incorreta e vou justificar o porquê. Vamos nos dirigir novamente para o artigo 113 do Código Tributário Nacional. O artigo 113, no parágrafo 1º, ele afirma categoricamente que a obrigação tributária principal tem por objeto o pagamento de uma penalidade, de um tributo ou de uma penalidade pecuniária. Já a obrigação acessória tem por objeto um fazer ou não fazer no interesse da arrecadação e da fiscalização do tributo. Portanto, fica claro que quando a alternativa E diz que a obrigação principal está ligada ao pagamento de tributo e a acessória ao pagamento de uma penalidade, que ela se encontra incorreta. Desta maneira, nós chegamos à conclusão que a alternativa que deveria ter sido assinalada pelo candidato deste concurso público deveria ter sido a alternativa de letra D, que diz que a obrigação principal ela tem natureza patrimonial e a obrigação acessória tem natureza não patrimonial. Portanto, correta a alternativa de letra D.